da família e de amigos. Diante de qualquer diagnóstico, não adianta se desesperar, pois o tempo se encarrega de organizar a sua vida novamente. Obrigado. Quando nós pensamos nesse bloco, ele foi feito no sentido de nos auxiliar no tocante ao aspecto diagnóstico quadro clínico, para nos auxiliar no tocante ao aspecto de investigação laboratorial, e também até em relação a aspectos terapêuticos. E pensamos nos famosos, pensamos nos importantes. Vejam, Lou Gehrig teve a doença iniciada aos 35 anos. Ele tem esclerose lateral amiotrófica? O que ele tem de comum de ela? É homem, mas a faixa etária é mais precoce. Em relação à evolução, ele teve uma evolução rápida, 2 anos. Do começo do sintoma até o óbito, 2 anos. Mas o que ele tinha de comum? Esperança muito forte. E ele viveu com esperança até o final, que ele estava lá. Mas será que ele tem ela? Sem nenhum exame feito, realizado. O diagnóstico foi clínico. Como que o colega nosso, médico, deu-lhe um diagnóstico com tanta certeza? Nós nos encontramos em 2012 e 10% dos indivíduos diagnosticados de uma forma certa de esclerose lateral amiotrófica, com o tempo verifica-se que não é esclerose lateral amiotrófica. E naquela época, para ele, foi dado um diagnóstico com uma certeza absoluta. Stephen Hawking, homem, mesma coisa. Começa com a doença aos 21 anos. Será que é ela que ele tem? Mas ela começou como que ela é. Se fosse para uma pessoa de 55 anos, seria esclerose lateral amiotrófica. Porque começou numa perna, depois foi para a outra, as mãos, região bulbar. Mas o que ele tem de diferente? Teimar em viver. Faz 49 anos de doença, continua vivo. Mas o que ele tem em comum com o outro? A esperança. E veja, tentando nos mostrar caminhos e tentando decifrar a razão de nós sermos. Aí no nosso ambulatório, na Escola Paulista de Medicina, na Abrela e nas reuniões nossas, nós fomos aprendendo que muitas vezes o diagnóstico ele carrega em si uma necessidade do homem de dar nome. Ele carrega em si uma necessidade do homem de nominar, com as suas razões. Mas será que nós precisamos de diagnóstico? Será que nós precisamos, porque a nossa curiosidade é muito intensa, ou porque os prognósticos vêm de acordo com os diagnósticos? E se fosse por prognóstico, Lou Gehrig estaria vivo. Forte. Tremendamente forte. Stephen Hawking não estaria tão vivo, porque ele já era um pouco frágil dentro da sua infância. Mas ele continua ainda. Nós vamos aprendendo que cada um conta a sua história e nós somos únicos. E não tem um único que seja igual, que se replique. E dentro dessas histórias aparece a Dona Natalina. E a Dona Natalina aparece num certo momento, vendo-a com o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica e conhecendo a doença, lógico que já vem um prognóstico. E na época eu trabalhava com prognóstico. Então imaginaria que a doença seria evolutiva, de uma forma mais progressiva, e incapacitante também. Faz 13 anos. E eu tenho aqui que puxar a orelha dela do seu Darcio. Eles perderam uma reunião da Abrela. Eu não me conformo. Presentes em todas. Estava ontem em Brasília e uma colega de mesa perguntou-me: como é que se chama mesmo aquela senhora que sempre tinha um sorriso lindo para nos doar? Dona Natalina, essa mesma. Olha só, sempre. Então, ela que nos doa, ela que nos presenteia todos os dias. E ela tem nos presenteado também, com a esperança. Mas junto dela tem uma pessoa tão importante quanto ela, seu esposo. Nunca reclamou. E sempre com uma mensagem de esperança. Todos os momentos. Tanto é que a doença, ela não está progredindo. E ela, muito pelo contrário.
Eu falo que a dona Natalina ela tem que mudar de nome. Não é mais o sobrenome que ela carrega do esposo dela. É a Natalina Button, igual do Benjamin Button. Ela está regredindo. E ela vem cada vez mais linda. Não que ela não fosse linda, sempre foi muito linda. Portanto, quando nós pensamos nesse bloco, nós pensamos em Lou Gehrig, nós pensamos em Stephen Hawking, eu não podia deixar de trazer um casal que me faz ir para frente. Agradeço muito a eles. Obrigado.